Muito bem, muito boa noite a todos. Nessa quinta-feira, dia 7 de março, véspera do Dia Internacional da Mulher. Eu estou aqui nos estúdios da TV Mil Telecom, né? Peguei aqui um suquinho de goiaba, né? Porque o tempo tá bom, né? A natureza tá oferecendo muita coisa boa. E estamos aqui, né? O nosso diretor preparando o programa. E nessa quinta-feira, véspera do Dia Internacional da Mulher. Então eu já aproveito. Abraço todas as mulheres que, a partir dessa noite de quinta-feira, estão em sintonia conosco com o programa Falar de Quê? Gente, é uma alegria, mais uma vez, né, contar com a presença de vocês. Aí do outro lado da tela, né, assistindo o nosso programa, muita gente assistindo, muita gente em sintonia com o programa. E nessa noite de quinta-feira, eu abraço, como sempre o faço, todas as pessoas que é, assistem ao nosso programa desde Serra Talhada, a Santa Cruz da Baixa Verde, a Triunfo, a Princesa Isabel, a Lagoa de Cruz, a nossa querida Tavares, porque é aqui onde gravamos. Se você quiser vir conhecer os estúdios da Mil Telecom, você pode vir até aqui os estúdios. É daqui de Tavares, né? Da sede, né? Não é filial, mas é a sede mãe, onde sai todos os programas. Fala de quê? Juru, Água Branca e Quixaba. Nosso muito boa noite, é uma alegria imensa. Boa noite ao nosso diretor. E hoje, né, nessa véspera de sexta-feira, quinta-feira, eu recebo aqui nos estúdios do programa Falar de Quê? A queridíssima amiga Fátima Marques, né? E hoje eu a convidei né, eu convidei para vocês conhecerem um pouco da experiência do ser mulher cristã. Né? Então, assim, eu agradeço o convite. Né? Ela veio lá do Povoado Silvestre para estar conosco. A gente sabe que nesse tempo de chuva as estradas não devem estar muito boas, né? Mas eu agradeço, né, você se deslocar de lá até aqui para estar conosco nessa noite, batendo esse papo. E lhe dou as boas-vindas no programa de hoje. Quem é Fátima? Boa noite, né? Que é uma alegria estar aqui, né? Como também uma grande responsabilidade. Boa noite a todos aqueles que nos assistem, né, em casa, seja pelas redes sociais ou pela TV, né? Eu começo iniciando pedindo, na verdade, suplicando a Deus, né, que venha em nosso auxílio, para que de nossas bocas saiam palavras acertadas, que seja feita a vontade dele, que tudo seja para a honra e glória dele e que Cristo cresça e nós Desapareçamos. exatamente, né? Bom, né, que eu cheguei ao mundo no mês mais formoso do ano, que O é o mês de mês de Maria. maio, o mês de Maria, E né? estamos aqui hoje justamente para falar da figura feminina, né? Isso. E sendo no mês de Maria, meu nome foi em homenagem, né, à Nossa Senhora de Fátima, por isso me chamo Maria de Fátima. E eu queria começar dizendo que eu não sou. Primeiro, eu não sou santa, mas quero ser, né? Muito bem. Evidentemente. Estamos nessa caminhada todos os dias, gente. Quem não busca, quem não almeja, né, a Quem não santidade. almeja a santidade, né? Só se for louco, né? Não querer o que Deus quer. Não sou modelo para ninguém, né? O modelo é Jesus Cristo. Quem tem a forma é a Virgem Maria. Então, portanto, ide a ela para que a gente Se possa, quiser tirar né? o microfone, ficar mais à vontade. Não, tá Aqui é certo. tudo ao vivo, né? Sim, continua. Então, como eu ia dizendo, ela tem a forma, né? Então, ide a ela. Nunca se ouviu dizer que alguém que tenha recorrido a ela tenha sido desamparado. Então, é por aí que eu começo, né? E queria agora dizer o que eu sou, né, Neca? Eu sou católica, sou mãe, sou esposa, né, de Cacá, sou mãe de 4 filhas, sou professora e nas horas vagas eu sou conselheira, né? Enfim, tenho só 4 anos. Aí muitos podem perguntar, mas 4 anos ela já parece idosa, tem mais de 40. Mas uma vez eu vi um santo dizendo que, na verdade, ele foi questionado a idade dele. E quando ele afirmou a idade, muitos ficaram surpresos e admirados, porque não correspondia com aquilo que se via. E ele disse: não, é porque eu começo a contar a minha vida a partir do momento que eu conheci a Cristo. Então, minha idade é essa.
partir do momento que eu conheço a Cristo e tomando Ele como exemplo, eu posso dizer que a partir do dia que eu me consagrei a Nossa Senhora, foi como se eu tivesse ganhado uma nova vida. E é disso que a gente vai falar um pouquinho, né? Muito bem. Você começa com. Nós começamos o nosso bate-papo hoje, gente. Você que está em casa, não é? Todas as quintas está conosco. Aí pode pegar a poltrona, você que vai chegando, pode sentar para esse bate-papo. E você que está conosco, você disse uma coisa muito interessante, né? Quem eu não sou, né? Não sou perfeita, não somos, buscamos. Fátima, eu tenho aproveitado esse período de quaresma, né? Tenho aproveitado, nós já vamos para o terceiro, estamos na terceira semana Sim. da quaresma, e tenho aproveitado o meu programa, né? Falar de que aqui se fala de muitas coisas. Aqui já passou pastores evangélicos, aqui já passou padres, aqui já passou jovens semana passada, que falaram de sua experiência com Deus, e hoje passa você, né? Eu estou vendo que você trouxe muitos livros, e para falar justamente, amanhã é o Dia Internacional da Mulher. Para falar justamente, a gente inicia, porque eu sou é assim, suspeito para falar dessa grande figura feminina que é Nossa Senhora. Porque também no decorrer do programa eu coloco algumas coisas. Mas você começa a colocar a partir da consagração a Nossa Senhora, não é? Sim. E como foi que você conheceu? Você já tinha uma caminhada de igreja? Já. Já, mas como foi que você conheceu o método da consagração e como foi esse se lançar, não é, mais profundamente, em águas mais profundas, podemos dizer assim? Uhum. Então, é inevitável falar sobre isso e não contar um pouquinho, né, da minha história, da minha vida. Fique à vontade. E, como eu te disse, eu nasci nesse ano, né, de uma nova vida para Deus, uma nova mulher. Mas eu comecei a ser gerada lá por volta do ano de 2016, 2017. Mas eu já fazia caminhada há muito tempo, né, na igreja. Era coordenadora de comunidade e tudo. Eu estava na igreja, mas não era da igreja. Essa é que é a verdade, né? E, Neca, Deus começou a me chamar de forma mais profunda através de Nossa Senhora. E eu senti isso através de um bilhete, uma carta. A gente tem o costume, quando eu tinha ainda só minhas duas filhas, por volta de 2015, 2016, eu tinha minhas duas filhas e a gente tem o costume de, no Natal, fazer cartas a Papai Noel, na verdade elas, né? E elas colocavam na árvore e eu me incumbia de sumir com elas e comprar os presentes, né? Evidentemente. E tinha um presente que minha filha Ana Beatriz, ela tinha por volta de 10 anos, um presente que não podia ser comprado na carta, né? E eu vou só ler um trechinho aqui dessa carta, porque foi, vamos dizer assim, uma virada de chave na minha vida. E eu queria compartilhar com vocês. Muito bem, Fátima está procurando aqui o trecho da carta, né? Dizia assim: ó, como eu queria poder aproveitar mais tempo com minha mãe, rir juntas, nos divertir juntas, brincar juntas, mas seu trabalho não deixa termos essa oportunidade. Bem, o trabalho até que é bom, dizia ela, mas os dias que ficamos juntas não passam no máximo de 3 horas, poucas horas, né? E eu queria conhecer mais minha mãe e eu queria que ela me conhecesse. E ainda ela diz assim: dizem que somos lápis e os pais borrachas. É verdade, mas acho que vários erros consegui mudar sozinha. É, não é assim, uma chamativa de atenção muito forte, não é? E É, aí, depois de tudo isso? na verdade, um grito de Um socorro, né? grito de socorro. Eu já pedi socorro a Nosso Senhor há alguns dias já, há alguns meses, pelas situações que eu vivia, mas eu pedia socorro, mas antes estava pedindo à minha filha socorro, né? O grito primeiro foi o dela. E eu acredito que Deus atendeu esse grito, né? E depois que eu li essa carta, é claro que foi um choque. Eu chorei inclusive, mas
Não é que eu segui como se nada tivesse acontecido, entende? Eu segui na minha vida louca, insana de trabalho, de acordar cedo, estar cedo no trabalho, voltar em casa tarde e obstinada em realizar aquilo que eu achava que era certo, que era correto, que era bom, mas era bom para quem, né? Vem o questionamento, era bom para minha família? E eu coordenava tudo, né? Coordenava uma secretaria super complexa na época, com inúmeros problemas dos mais diversos. Coordenava minha comunidade desde o dízimo até os cânticos, como você sabe. Coordenava uma loja, fazia uma graduação a mais do que a que eu tinha, que eu me formei em pedagogia, eu fazia gestão pública na época, mas eu não coordenava minha vida. E minha família estava abandonada à beira da ruína. É isso muitas vezes que eu pergunto, né? Eu não vou perguntar se valeu a pena tudo isso, não é? É você agora que está respondendo, não é? Essa correria, essa busca que a gente, quando não conhece mais profundamente, essa busca que a gente tem, buscar muitas coisas para ocupar o tempo, para buscar uma felicidade que aparentemente não preenche, né? Você era feliz? Não. Eu buscava ser feliz, né? Mas não era feliz. É justamente isso. Era Quer tirar o microfone? Ficava gente aqui. Não, aqui tá tudo toda. bem. Era justamente o acorrer até essa felicidade, né? Mas quando a gente está cega, a gente atira para todo lado, né? E assim, tudo que você faz, pensa, veste, come, tudo tem influência de alguém ou de alguma coisa. E é necessário a gente se questionar. Quem me influencia a fazer o que eu faço e pensar o que eu penso, né? Na época eu não tinha essa maturidade de pensar isso, mas algo me influenciava. E diversas ideologias. E eu segui achando que a carreira era algo muito importante na vida, até mais do que talvez a minha Tem família. coisas que você fez que você olharia e dizer, não, isso aqui eu não faria mais. Claro, várias coisas, né? Que se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu não teria nem chegado perto de fazer e nem de pensar. Essa que é a verdade, né? E então, influenciada por diversas ideologias, principalmente essa questão da independência feminina, do empoderamento da mulher, e as pessoas que eu convivia e eu via, você tem grande chance de ser alguém importante. Para você ter uma ideia, eu comecei no sindicato, e no sindicato eu ia para os encontros em São Paulo, viajei muito, e eu cheguei a discursar para plateias gigantescas, né? Foi ali que começou tudo. Foi ali que eu comecei a me desviar daquilo que verdadeiramente importava na minha vida, que era a minha vocação. O ego estava lá em cima, né? O ego, o Sim, superego sim. feminino, pessoal, estava lá em cima. Estava lá em cima. Mas a mulher, né, A mãe, que a busca, esposa, estava, não é, pedindo socorro também. pedindo socorro, porque não era dupla jornada, era tripla, quádrupla jornada, né? Muito cansativo. E eu achava que aquilo era o certo. E eu queria mudar o mundo, essa é que é a verdade, né? Mas e minha casa, e minha família, né? Vamos sempre fazer esse questionamento. E por obra divina, né? Que em 2016, que foi o tempo que eu acho que eu comecei a ser gerada novamente por Nosso Senhor, eu encontrei uma pessoa que realmente foi uma virada de chave na minha vida. Essa pessoa eu nunca vi ela pessoalmente, mas é muito importante na minha vida de conversão, que foi o padre Paulo Ricardo de Azevedo. Eu comecei a ouvir diariamente as homilias dele, eu descobri por acaso. Diariamente as homilias, comecei a assistir às aulas que estavam disponíveis, comecei a ler os artigos e foram como escamas caindo dos meus olhos, né? Eu fui enxergando a verdade, fui enxergando a minha realidade, onde eu estava e se aquilo era vontade de Deus ou não, mas ainda não foi o suficiente, né? Depois que você começa a enxergar a verdade, a palavra de Deus já diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu não sei se você sentiu isso, mas muitas vezes, né, quando a gente está nesse processo ou passa por esse processo, né, a gente começa
a rever muitas coisas, por onde eu começo, né, por onde eu vou, por Sim. onde. Né, é uma mudança. Gente, não é uma mudança de 365 graus, não. É mais. Né? A gente fica assim, se esvazia do tudo, como dizia João da Cruz, não, se esvazia do nosso nada para se preencher do tudo que é Deus. Né? Sim. Mas isso tudo também nos cobra muito. É. Mas o jugo do Senhor é suave. Suave, é. Ele diz: dai-me o vosso peso e eu lhe darei o meu jugo, mas o meu jugo é suave. E aí, a mulher empoderada, depois vê a mulher que começa a conhecer, né, que já tinha uma caminhada de igreja, como eu também já tinha, mas a mulher começa a fazer uma experiência mais profunda. E aí? E aí eu me vi que eu estava num mundo de trevas. Eu me senti confusa, perdida, porque quando a verdade ela é apresentada a você e você abraça a verdade, quando você está ancorado em falsidade, em algo que é falso, que não é verdade, você cai. Você se desestabiliza. E foi o que aconteceu comigo. Verdade por verdade ia caindo. Aquilo que eu tinha como certo e verdadeiro se mostrava para mim ali como falso agora. Pronto. E eu fiquei assim, sem saber para onde ir. Mas eu suplicava todos os dias uma resposta de Deus, com a vontade dele. Será que aquela era a vontade dele? No fundo eu sabia que não era. Eu queria que fosse, mas no fundo eu sabia que não era. E Deus foi me mostrando aos poucos. E, sobretudo, chegou uma hora que eu vi nitidamente qual era a vontade dele. E a vontade dele é: saia de onde você está, volte para casa. Ou seja, Fátima, Maria de Fátima, passava também por tantas noites escuras, como João da Cruz, que nós passamos. Né? Começava aí uma das noites escuras. E aí? Aí eu me pergunto, quando você disse, quando veio esse pensamento à tona, você começou a deixar. Foi uma escolha sua deixar muitas coisas? Intimamente, a escolha era minha, eu queria deixar, né? Mas externamente eu não tinha forças para deixar. Sempre ficava pairando uma dúvida: será que é isso mesmo? Eu colocava em xeque a vontade de Deus. Será que é isso mesmo? Mas o que eu estou fazendo, será que não é digno? Será que não é bom? E Deus, é claro que sonda os nossos corações, viu que eu não teria coragem de sair. Estava ancorada em muitas coisas. Já tinha deixado a secretaria? Não. Não. O sindicato? Faz tempo. Já Fazia tinha. Não, muito mas tempo. nesse processo já tinha deixado? Não. Sim, já tinha deixado. Eu estava na secretaria e no dia, em fevereiro de 2019, eu estava num retiro de carnaval com meu esposo e alguns amigos, inclusive Frei Gilson estava pregando e cantando, fazendo show e tudo. E eu recebi. Você foi exonerada nesse retiro. Porque acho que Deus pensa... olha, eu com meus achismos, né? Mas imagino que Deus tenha pensado: ela não consegue, então quem vai tirar ela sou eu. E como a travessia não vai ser uma travessia fácil, eu vou dar o colo de minha mãe para ela. E ele me deu esse colo. Né? Eu estava num retiro, recebi a notícia e tudo bem. Voltamos para casa e ali eu já senti que Deus não estava para brincadeira. Né? Olha, é isso, ou você decide agora caminhar, porque minha parte eu já fiz, até aquilo que você deveria fazer e não teve coragem, eu também estou fazendo por você. E agora você vai caminhar ou vai estacionar, né? E ali foi no período de quaresma, eu vivi realmente um deserto. As humilhações foram muito bem-vindas para que eu pudesse realmente crescer na fé, né? E ali eu comecei, intensifiquei oração, jejum, penitência, mortificações. Porque, Fátima, é muito fácil. Eu também pensava muito isso. Você que está nos assistindo nessa noite, nosso tema é mulher cristã. Você que nos assiste pode pensar, né? Eu sou bem sucedido e tudo mais. Eu também às vezes pensava muito isso. Hoje eu vivo uma vida mais silenciosa, por opção.
Por Como é opção. bom quando a gente pode escolher, né? Por opção, não, por opção, mas que imaturidade espiritual. Eu me lembro você dizendo, conversando aí, eu me lembro quando eu cantava a missa, que chega vinha aquele eco, quando é você outra coisa, aquela coisa. E a gente vai se enchendo. Sim, A gente sim, vai se enchendo. E sim. chega um momento que eu me perguntei, né? Será que é eu ou será que é Deus que está ocupando aqui o espaço, né? E eu disse, não, tem que ser, tá errado, tem que ser Cristo, né? Não sou eu. Então, muitas e muitas coisas eu fui, como a gente diz, que ele cresça e eu desapareça. Você começa um processo, como você disse, né? Sim. De deixar muitas coisas, deixar a secretaria, deixar sindicato, deixar a vida de atuação feminina em muitas coisas. E aí? Começava aí a moldura de uma nova mulher. Sim. E como Estava foi sendo essas noites forjada uma escuras? nova mulher. Inclusive, eu não só deixei isso, eu deixei muito mais, né? Outras coisas aqui pessoais, mas algo que eu posso falar, eu deixei também a coordenação da igreja, porque da capela, né? Porque eu comecei a entender que se eu deixasse minha família, até mesmo para servir a Deus, mas minha família estivesse precisando de mim, aquilo não era agradável a Deus. Inclusive, eu comecei a entender isso. Tanto que eu só comecei a voltar muito pouco, quando eu vi que dava mesmo, que aquilo não ia fazer com que eu sacrificasse a educação dos meus filhos, sacrificasse a minha família, porque Deus quer que essa igreja, essa unidade chamada família, seja um lugar de fé, de fortalecimento, porque é isso que sustenta a sociedade, né? Se a sociedade vai ruim é porque as famílias estão mal, né? Eu digo, esse é o processo mais difícil quando começam as coisas, as nossas noites, os nossos questionamentos. Sim, Quando você foi dizendo, eu fui também imaginando, né? O reconhecer de muitas coisas, e assim, não, isso aqui foi eu, não é? O amadurecimento espiritual, dizer assim, não, eu vou deixar me levar pelas mãos de Deus para ver até onde Ele vai vou me querer. confiar, Né? Confiar, confiar. confiança. E assim, vamos lá. Foi esse processo de duras penas espirituais, noites Sim, escuras. E aí? mas pela primeira vez eu sentia que eu começava uma intimidade com o nosso Senhor Jesus. Muito tímida, é claro, muito superficial, vamos dizer assim, mas minha busca era verdadeira pela primeira vez. Minha busca era verdadeira. Eu queria aquilo, né? E eu sabia que aquilo era o certo, né? Porque o processo que eu vivia antes, a caminhada que eu estava, ela colocava em risco a salvação da minha alma e a A sua salvação da alma dos família, meus, né? A sua né? família. Isso. Então, Deus fez o que ele podia fazer, com certeza, e o melhor. Eu já tinha falado, já tinha ouvido falar da consagração à Nossa Senhora através também do Padre Paulo Ricardo, que é consagrado pelo esse método tratado da verdadeira devoção à Ela Santíssima trouxe Virgem, aqui, né? gente, você que não conhece, né? Você que é católico não conhece, está aqui. Você pode até adquirir depois. É. Tá bem velhinho, porque a Né? gente lê sempre, né? Todos os Depois eu vou anos e mostrar os outros renova a livros, né? consagração, né? E nós já tínhamos tentado, era um grupo que existia, tentado fazer a preparação, que é a leitura, o estudo, né, de toda a teologia, vamos dizer aqui, de todo o assunto relacionado ao tratado e os exercícios espirituais. Mas não vingou, né? Porque Deus tem a hora certa de fazer cada coisa. E a hora certa era nesse período, depois da quaresma, em que eu estava vivendo esse deserto. E Nossa Senhora me abraçou. E foi aí que eu me preparei. Inclusive, quando eu fiz a consagração, porque a gente se torna escravo de Nosso Senhor Jesus Cristo pelas mãos de Maria, eu estava grávida de Esté já estava aberta à vida, né? E foi todo um processo que não foi fácil, né, Cá? Porque quando a gente começa de fato a querer viver aos moldes que Nossa Senhora tem, que é conforme o que ela quer, porque o que ela quer é aquilo que o filho dela quer, fazer tudo o que ele disser, ele disse nas bodas de Caná.
a gente começa a ser perseguido, a gente começa a desestruturar também, a ter medo, né, de certas Eu vou fazer coisas. uma pergunta que esses Faça. dias eu vendo uma entrevista de Miriam Rios também, né? Miriam Rios viveu 12 anos com o Roberto, né? Sim. E passou por um processo de conversão muito bonito. Quando as pessoas olham assim, talvez olhem para a Fátima e dizem, ó a santa, né? Acontece isso, né? Acontece. Olha a santinha, né? Agora quer ser santa, Agora né? quer ser E santa, aí? mas era o diabo. E aí? Né? E aí eu encaro Que muito. bom que quer ser santa, né? É, Que bom, eu posso é. dizer isso. Eu encaro normal. Eu não me deixo abalar por isso, não. Porque, olha, Neca, eu aprendi tanta coisa, mas muita coisa mesmo. E tem muita coisa para aprender ainda. É como se eu não soubesse de nada ainda. Mas cada coisa que é dita em relação a isso me faz recordar de uma coisa: do buraco que eu saí. Eu saí de um grande buraco. E também me faz pensar o seguinte: essa pessoa que diz isso está na condição que eu estava antes. Deus teve misericórdia de mim, eu vou ter também. Então é mais ou menos, eu encaro dessa forma, entende? Eu não vejo como crítica, não vejo como maldade da pessoa. Eu vejo só como ignorância, a qual eu também já passei por ela. Já passamos, né? É, Já passamos. exatamente. Porque eu me lembro também que eu dizia, né, nos meus primeiros momentos de vida cristã, eu dizia, fulano só quer ser santo, Sim, não é? Mas a nossa vida só faz sentido por essa busca da por santidade, essa não é? busca da O que santidade. estamos fazendo aqui, não é? O que Tem estamos? uma frase de São Luís Maria Grignon de Montfort, que foi quem escreveu o tratado. Eu escrevi até aqui para não esquecer nenhuma palavra, que diz: a quem Deus quer fazer muito santo, o faz devoto da Virgem Maria. O faz devoto da Virgem Maria. Então, quando a gente estudou o livro, que fez a consagração, ou melhor, que fez a preparação, que é ulterior à consagração, meu Deus, aquilo é uma guinada de vida, né? Maravilhosa. É duro, é como se fosse arrancando, sabe? Certas coisas de você e dói muito. Você tem que abandonar muita coisa, renunciar a muita coisa, porque em Marcos, acho que é 38, 5, se eu não me engano, diz Jesus: quem quiser vir após mim, renunciar a si mesmo, tome minha cruz e siga-me. Né? Então, é renunciar. É renunciar toda aquela estrutura que você já tinha quantos anos? Mais de 30 anos. Vinha sendo estruturada e caminhando naquilo. E Então, a você gente renuncia a pensava uma que. vida. A gente pensava, né? Eu acho que tanto eu como você, como muitos outros, né, estamos no caminho certo. Sim. Né? Estamos no caminho certo. E de Exato. repente dá uma. Não E é uma você diz: meu Deus, como eu não não, enxerguei que eu não estava no não era. caminho certo. Não era. É. E aí veio esse processo de deserto, né? Que eu acho também fantástico, Fátima. O silêncio, o deserto, nos ajuda a reconhecer muitas coisas dentro de Sim, nós. nos Né? ajuda. A preparação tem uma parte, né, que é importantíssima, porque os exercícios eles acontecem por 30 dias, né? São exercícios muito profundos em que você reza o rosário, mas esqueci de dizer uma parte que Nossa Senhora preparou antes do tratado e antes da consagração, que foi em 2017, no centenário das aparições de Nossa Senhora de Fátima. Nesse ano foi para a nossa comunidade um missionário chamado Teto Fonseca, que acredito que você Sim, conhece. conheço. E Teto, ele tem uma dinâmica de oração que ele envolve Nossa Senhora, ele reza o texto, ele quer a imagem presente ali de Nossa Senhora. E eu já vinha nessa busca e Deus já tinha me dado sinais. E quando foi nesse momento, numa das noites da festa tradicional de Nossa Senhora de Fátima, no ano 2017, ele fez esse momento de oração muito profundo lá, com a imagem de Nossa Senhora. Eu estava junto com minhas filhas, meu marido não estava. E ele proclamou ali na oração a situação da nossa família. E ele, como é que eu posso dizer, exortou que a gente acolhesse aquela graça. E chamou quem estava vivendo aquela situação para se achegar à imagem de Nossa Senhora e suplicar ela ali o auxílio. E minhas meninas foram.
na hora. Elas entenderam que era com nossa família, elas foram. E ele disse que a graça seria dada à nossa família e que nós devíamos rezar o terço todos os dias. Eu não rezava o terço, eu achava muito chato rezar o terço, enfadonho, eita oração que não... eita oração sem sentido, repetitiva, que não adianta de nada. Então tinha todos esses preconceitos de quem não ama Nossa Senhora, né? Na verdade não ama. E ali, a partir daquela noite, no outro dia nós já começamos a rezar. Não todo mundo, mas fomos aos poucos, todo mundo foi juntando a família, a gente conseguiu caminhar as duras penas na dificuldade, mas esse foi o primeiro passo, rezar o terço dentro da nossa casa em família, todas as noites, até que chegasse o momento que ela estava preparando, que era o momento final, vamos dizer assim, de eu vir ao mundo de uma vez por todas, né? Ou que seja, era a consagração. Eu posso dizer que Nossa Senhora foi a divisão das águas, né? Foi. O divisor de águas na vida de vocês, né? Sim. Da família. Então, seguro. Tem quanto tempo, diretor? Temos 2 minutos ainda. Sim. Nossa Senhora foi o divisor de águas. Foi. Né? Da guinada final. Foi. Eu vivia como uma protestante dentro da igreja. Eu preparava a festa de Nossa Senhora de Fátima, da nossa padroeira, mas eu questionava. Eu dizia, para que isso tudo? Eu lá, preparando, na hora da Santa Missa, eu dizia, eu não preciso disso tudo para Nossa Senhora. O centro é Jesus Cristo. Olha o pensamento protestante, entendeu? Nossa Senhora vinha ali com toda essa preparação para dar uma rasteira e dizer, eu é que levo você a Nosso Senhor Jesus Cristo, porque você não consegue ir, sou eu que vou te levar. E você vai me amar. E assim começou tudo, né? Muito bem, segura aí, gente. Nós estamos hoje... Né, no programa Falar de Quê? Véspera do Dia Internacional da Mulher, falando dessa experiência profunda, né, dessa figura feminina, né, dessa experiência bonita. Hoje eu recebo Maria de Fátima, além de mãe, professora, mas, além de tudo, devota de Nossa Senhora, está aqui nos relatando o seu testemunho, né, as mudanças que ocorreram na sua vida através dessa experiência. Programa Falar de Quê? Nessa noite de quinta-feira. Um abraço a todas as mulheres, né? Um abraço a todas as mulheres. Daqui a pouco nós voltamos. É só o tempo de você tomar uma aguinha e voltar. Já, vamos para os comerciais. Você está assistindo o programa Falar de Quê? Com Manuel Marcelo. Oferecimento New Telecom. As parcerias com a Mil Telecom são essenciais para nossos clientes. Ao unir forças, entregamos soluções mais completas e eficientes, oferecendo serviços de qualidade e inovação. Essa colaboração resulta em maior satisfação dos clientes, proporcionando-lhes experiências aprimoradas e maior valor agregado aos nossos produtos e serviços. Mil Telecom te conecta. Quando você adquirir um dos nossos produtos da loja de imóveis Cordeiro, pode ter certeza que você está adquirindo o melhor. Nos preocupamos muito com a qualidade dos nossos produtos. O acabamento e o design é escolhido cuidadosamente para os nossos clientes. E tudo isso para você montar o ambiente que você desejar. Cozinha, sala, quarto, aqui tem de tudo para o seu lar. Você encontra nossas lojas físicas na cidade de Tavares, Princesa Isabel, Água Branca, na Paraíba e também em Santa Terezinha, no Pernambuco. Venha nos visitar, porque as lojas de imóveis Cordeiro é o lugar certo para você deixar sua casa mais bonita, funcional, com conforto e, claro, com móveis, eletros e colchões que tem a ver com você. Em janeiro, a revolução do entretenimento começa. Apresentamos a Mil TV, sua porta de entrada para uma programação local incrível. Podcasts envolventes e bate-papo ao vivo com convidados especiais. Com uma série de programas para todos os públicos, a Mil TV oferece uma experiência única. Prepare-se para uma jornada emocionante. Mil TV, sua experiência de entretenimento, sempre conectada ao que há de melhor. Aguardem em janeiro.
Abastecimento de veículos para muitos parece algo simples, mas aqui nós levamos a sério. O Grupo Cordeiro está trazendo para Tavares uma nova experiência em abastecimento. Posto Cordeiro, combustíveis de alta qualidade e excelência no atendimento ao cliente. Marcou na bomba, é o que está no tanque. Responsabilidade, seriedade e confiança em tudo que faz. Esta é a marca do Grupo Cordeiro, localizado às margens da PB 306, Tavares, Paraíba. Posto Cordeiro, uma nova experiência em abastecimento. Muito bem, estamos de volta com o programa Falar de Quê? Nessa quinta-feira, véspera do Dia Internacional da Mulher. Nós hoje estamos aqui com a amiga, né? Já é amiga de muito tempo, mas acima de tudo com a mulher, né? Que com outra figura feminina, que foi a figura de Nossa Senhora, redescobriu, né? O sentido para uma caminhada. Aí ela vai continuar nos dizendo, né? Ela já nos disse um pouquinho dessa reviravolta toda. E aí, né? Continuou o caminho continuou, mas não foi ainda o final de tudo. Não foi. E como eu disse que eu sou bem novinha, só tenho 4 anos de verdadeira conversão. Início. Ninguém termina o processo de conversão, é até o último dia da vida, né? Até a hora da morte. Mas esse início se deu há 4 anos, de forma verdadeira e profunda. E foi através de Nossa Senhora. E depois da consagração, você não é mais o mesmo. É impossível ser. Não por você e nem pela sua força, mas pela graça de Deus. A consagração já fazem quantos anos? 4. 4 anos. Vai fazer 4 anos agora, em maio. Né? No dia 13 de maio a gente renova a consagração. Né? Aí veio, 2020 me consagrei, você sabe que veio o quê? A pandemia, né? E foi outro processo na minha vida. Porque eu me encontrei dentro da minha casa, eu voltei para minha casa. Deus tinha dito para mim, você vai voltar para casa. Mas não podia voltar para casa sem voltar. Tá. Eu digo assim, olha, também a pandemia ajudou muita gente a se reencontrar na família. Eu digo a você dizendo assim, eu penso também a partir de mim mesmo. Porque eu nunca tinha tempo. A pandemia também me ensinou a parar na minha casa, a rezar, às vezes, com minha mãe, com minha família, a fazer uma novena, a partilhar alguma coisa, a viver. A estar juntos, né? A viver. Se eu disser a você que o primeiro Natal, de fato, que a gente viveu junto, foi aquele momento. Estamos ali, conversamos, rezamos juntos, partilhamos. Então aí a pandemia trouxe isso de positivo. Nós nos reencontramos, sim, mas continua. Mas foi justamente isso. Você acabou de descrever. Você faz a consagração. Faz a consagração. E vai ficar trancada agora. A mensagem era, você volta para casa. Aqui não é o teu lugar, mas como eu podia voltar para casa se eu tinha que trabalhar, vamos dizer. E a pandemia veio ali, Deus sabe todas as coisas, né? E realmente eu voltei para casa. Eu me encontrei dentro da minha casa, do meu lar. Eu reencontrei minha vocação, porque quando eu li aquele bilhete de minha menina, aquela carta, era um aviso, era um alerta dizendo, você não vive a vocação que Deus criou para que você vivesse. E a partir daquele ano eu comecei a viver verdadeiramente a minha vocação. E a Igreja Católica é belíssima. Neca, se eu soubesse antes o que é a Igreja Católica, se eu soubesse as riquezas da nossa igreja, se eu soubesse que eu era tão rica, né? É como se eu vivesse como um mendigo que fosse rica, entenda. Mas um mendigo, 30 e poucos anos, que não quis usufruir da riqueza que tinha, era eu. Justamente. Em relação à igreja. Você falando dessa riqueza, Fátima, veja como é interessante, gente. Você que está nessa busca também, assim como Fátima, assim como eu, assim como tantas. Eu me lembro que eu tinha uma pessoa muito sábia, não era sábia de leitura, mas era sábia, realmente era uma mulher cheia do Espírito Santo. De Deus. No nosso Unção me disse uma vez assim, a gente falando de igreja, quando eu comecei, aí eu olhei assim, como a igreja tem gente má também? E sabiamente ela me disse assim, olha, a igreja, meu filho, é como um baú que com o tempo você deixa lá e você vai abrir, tem muito carvão. Mas se você forçar o carvão e limpar, vai aparecer o ouro. Não é? Vai aparecer. Veja que sabedoria. Que sabedoria não é? mesmo, né?
E às vezes a gente se limita a ficar só naquele carvão, Isso. não é? Aquilo que você disse, sem querer conhecer e tomar posse dessa E riqueza. agora você me fez lembrar de uma das aparições de Nossa Senhora, que Nossa Senhora de Lourdes, a Bernadette Subirus, ela aparece e aparece num chiqueiro de porco. Nossa Senhora desce num chiqueiro de porco. Ela não desce ali à toa, ela quer mostrar alguma coisa. Ela quer dizer, eu faço o céu descer até você que é pecador miserável e vou fazer sair desse pecado. Você vai cavar tanto na oração, na penitência, que vai sair algo limpo ali. Foi bonito a fonte, né, de Lourdes. A fonte de Lourdes, primeiro era lama, e Bernadette, com a boca, cavando com a mão, com a boca, conseguiu, né, trazer essa fonte fisicamente, que ali foi eu acho uma promessa Deus de Nossa confunde Senhora. os sábios com os Sim. simples, né? Muito bonito isso. Aquele que a gente conversava antes, né, de começar o programa, né? Eu agora fui em Simbres. Olhar o que, gente? O que eu fui ver ali? Algo muito simples. Como toda a vida de Maria é muito simples. Não tem nada de extraordinário para a gente olhar ali em Simbres. Mas é de uma riqueza espiritual muito grande. Imensa, Não é? imensa. Muito grande. Eu estive lá. É papo para outro dia, viu? Que também tem muita promessa. Neca, então, eu voltei para casa, voltei para o meu lar, foi uma volta extraordinária. Minha família se encontrou também, cada um encontrou um ao outro, né, ali. E eu fui bebendo dessa fonte da igreja, dos ensinamentos da igreja. E uma das frases que eu vi que me marcou, inclusive eu trouxe ela aqui, é de São Pio X. Ele disse assim, ó: dai-me, mãe, realmente cristãs, e eu transformarei o mundo. Dai-me mães realmente cristãs, e eu transformarei o mundo. Porque tudo que você empreende fora é interessante, é digno também, né? É muito importante. Mas a missão da mãe em casa, que é de moldar, de formar aquelas almas para nosso Senhor Jesus Cristo, não tem missão maior do que essa. E era essa a missão que eu nasci para... Sim. Eu vejo hoje, né, suas meninas fizeram um tratado, porque eu tive com uma Sim. Estive com uma agora no retiro de carnaval, né? E ela conduziu o texto. E os outros jovens, né, começam a olhar para aquela menina, né, e querer saber, né, que fonte é essa, né? Que fonte é essa? Onde é que essa jovenzinha, menina tão nova já, aí a gente olha, né? Para o mundo que olha lá fora, né, quem é essa beata, esse, né? Mas os jovens que olham realmente buscando essa paixão, de onde é esta fonte? Eu vi o olhar das outras meninas para elas e assim, eu quero saber, né, onde é que eu posso também beber dessa fonte. Pois é, a fonte é Nosso Senhor Jesus Cristo pelas mãos de Maria. E esses ensinamentos passaram a ser diários dentro da nossa casa. A oração, o ensinamento, as devoções, a viver tudo aquilo que a igreja nos propõe a viver dentro da nossa igreja doméstica. Tanto que eu fazia, não estou incentivando ninguém a não fazer, mas eu fazia as vias sacras no tempo da quaresma fora, nas ruas. Eu fazia as novenas de Natal fora, nas ruas. Mas eu não fazia na minha casa. É minha igreja doméstica e eu precisava viver isso entre família. Porque se eu fosse para lá, não ia ser possível, talvez, a família toda estar. E a espiritualidade é diferente. É muito rica e é muito importante que se vá. Mas se você faz em casa com a família, é de uma riqueza extraordinária também, né? Então, a gente começou a viver isso, a experimentar, sabe? A saborear a fé, o conhecimento da nossa igreja, da doutrina, da palavra do Senhor, na oração, na prática dessas devoções em casa. Então, isso foi enriquecendo nossa alma. Um dia eu levei minha menina para participar de um dia de projeto lá na nossa escola, e era um tema relativo a quem sou eu, essa descoberta, né, dos jovens, que é muito difícil e que hoje também é complicado de se chegar, vamos dizer assim, a um resultado em que, pronto, aqui eu cheguei, é a partir daqui que eu quero caminhar. O jovem está muito confuso hoje. Aí a gente fazia essa experiência e ela ficou de dar uma oficina junto com o professor relativo a um tema desse. E a professora depois me relatou: menina, eu
Não disse nada na aula. Deixei sua filha conduzir, todo mundo calado, aquela juventude calada, acho que era o 9º ano, se eu não me engano, na época, ou era o 8º, juventude calada, escutando os ensinamentos. Aí depois ela me perguntou, onde é que ela aprende aquilo? Eu digo, ela aprende aquilo, nós aprendemos em casa. Nós estudamos em casa, sobre a nossa fé. Vocês tiram tempo em família para, Sim, fora rezar, fora rezar. estudarem juntas. Estudarem Você trouxe juntos, muita coisa que eu vi, catequese. não é? Justamente, a catequese, A catequese familiar. Não é? familiar. Você trouxe muito livro bom aqui, eu estava dando uma olhada, não é? E então vocês tiram tempo, não é? Sim, sim. A oração do terço, mas também um momento para vocês Estudar da doutrina, Isso. estudar a palavra de Deus, ler a vida dos santos. A vida dos santos passou a ser constante, né? Sempre rezar o texto, ler a história do santo do dia. Por exemplo, agora na Quaresma, a gente faz as meditações de Santo Afonso Maria de Ligório. Quem conduz essas meditações são elas, a leitura. Né? A gente também faz a meditação do Breviário da Confiança, do Monsenhor Ascano Brandão. Então, tudo isso é uma fonte rica era um de tesouro conhecimento. que estava esquecido. Era um não é? tesouro. Tesouro que estava esquecido. Esquecido, rejeitado, né? Rejeitado. Ali, você podendo ter acesso a qualquer momento, mas... Oh, Fátima, uma das coisas que eu queria frisar, veja, não é que a sua família ou a minha ou a de qualquer outro deixou de ter problemas, não. Não, imagina. Mas a partir da fé, a partir dessa maturidade, desse mergulho na fé, a gente sabe aonde resolver os problemas. Sabe onde e como, viu, Neca? E quando a gente não sabe, nosso propósito e nossa decisão é se confiar e se abandonar na providência do nosso Senhor, que Ele conduz totalmente. Se Porque abandonar. a grande questão hoje é que a família em si está perdendo tudo isso, não é? Sim. E a gente vê quando a família perde tudo isso, a gente vê a catástrofe que o mundo está, não é? Hoje se diz assim, não, por que os jovens não querem mais casar? Não é? Vamos nos perguntar, por que os jovens não querem mais casar, ter um compromisso? Será que é só uma coincidência? Será que é só uma coincidência, um Não acaso, né? justamente? Existe não é? toda uma conjuntura, toda uma trama por trás desse desejo e desse querer dos jovens, né? De não querer mais formar uma família. Existe toda uma Então, estrutura. assim, não é que vocês não vão ter problemas, vamos. Mas aí está, nós vamos saber para onde vamos agora, né? Sim. Nós não estamos sozinhos em meio a esse turbilhão de coisas, não é? Crescendo além família nas virtudes, né? É do silenciar e não revidar em família. É do, sei lá, coisa muito simples, sabe, né? Que até a oração, antes das refeições, que a gente não fazia, nunca fez, passou a fazer parte da nossa casa. Então, é sagrado. Antes do café, do almoço, do jantar, tem que ter a oração antes e a oração pós-agradecimento. Isso faz com que a gente se una mais, porque a mesa é o altar da casa. Então, no altar da casa é ali que você olha para o seu filho, olha no olho dele, é ali que você partilha. Tanto que depois do jantar a gente fica ainda conversando para depois rezar o texto. Não são coisas extraordinárias, né? Eu te digo, são coisas muito simples, Não, mas que são riquíssimas. É o que eu estou dizendo, tem gente que acha que precisa de algo mirabolante para mudar a família e não é, de algo extraordinário, não. O extraordinário é a graça de Deus, na simplicidade do dia a dia. É a pequena vida de Santa Teresinha. Né? Nas pequenas coisas, ser fiel, fazer com amor, nas pequenas coisas. É no dobrar até a roupa, dobrar com amor. Lavar uma louça. Lavar uma louça. Graças a Deus, eu tenho louça para lavar porque eu tenho que comer. Né? Justamente. Louvar a Deus por pequenas coisas. Isso a gente vai aprendendo. É uma escola. A família é a melhor escola para se tornar realmente uma pessoa de Deus, uma pessoa de bem. É a Muito melhor bem. escola. A família também, não é, nos dá essa oportunidade de viver o céu. Não é? Sim, de viver Esse céu que começa em casa, esse céu que começa aqui, para a gente não estranhar depois lá em cima, né? Já começa a viver aqui, não é? Então isso é um processo muito bonito. Então, passou por tudo isso, não é? Encontrou na vida dos santos, na leitura, na oração,
né? Como é que está a caminhada hoje, né? A caminhada, Passou por a consagração, sim, o método, sim. e aí? Né? É como eu te disse, essa consagração, ela nos faz caminhar de uma forma nova. É sobre tudo isso que eu te falei. E tem muito mais. Por exemplo, o tema da abertura à vida na Igreja Católica, que por aí é muito polêmico. Vou te contar uma graça que eu recebi já ainda de Nossa Senhora e das mãos de São José. Eu não sei quantos minutos a gente tem. Quantos minutos? 10, Pronto, ainda bem tem tempo. rapidinho. Então, depois da pandemia, novamente aberta à vida, querendo mais um filho. Meu marido não queria filho. Andava alguns sacerdotes em minha casa e eu pedia para eles colocarem em oração e tudo mais. E também colocava em oração. Não vale a pena você brigar, nem dizer nada. Você fica em silêncio e reza que Deus age. E foi isso que aconteceu. Nos abrimos a vida e cadê o filho vir? Né? O filho não vinha. O que é que está acontecendo? E aí, no dia 13 de maio, nós estamos em 2024, né? No dia 13 de maio de 2023, eu lá naquela ânsia, será que eu estou grávida? Será que não estou? As regras descem e eu suplico a Nossa Senhora, meu Deus, eu já estou cansada, minha Nossa Senhora. Cansada assim, idosa, entenda? Idosa, 40 e poucos anos, eu não vou ter condições de ter um filho mais. Se a senhora puder me conceder essa graça. Eu pedi ali no rosário, 5 horas da manhã, na igreja, diante do Santíssimo. E no mês de maio mesmo, eu engravido. Né? Aí veio o José. E você falando de Simbres, foi antes o meu parto com José, que eu ainda vou contar ainda nas redes sociais, é uma promessa que minha irmã fez com Nossa Senhora das Graças, tem toda uma espiritualidade. Eu não vou me adentrar aqui porque não dá tempo, mas existe como se fosse uma promessa com a vida de José. Foi muita oração para poder chegar ao mundo, foi muita preparação. E nós fomos pagar essa promessa em Simbres. E quando a gente chegou lá, subimos, né? Eu quase não subi. Subimos com José no colo. José no colo, toda a família, quase né? não subia, 4 gente. filhos lá, minha mãe também foi, meu pai, enfim, minhas irmãs. E a gente subiu, rezamos um pouco lá, o rosário, a metade do rosário, não deu tempo, descemos para assistir a Santa Missa, que era o mais importante. Quando encerra a Santa Missa, eu levo minha menina pequena no banheiro, fica minha outra mais velha com José lá e o pai. E o padre Samuel diz assim, traga esse menino aqui com José. Aí ela levou, aí, qual é o nome dele? Aí ela disse, José. Qual é o nome dele? E ela, José. Eu estou perguntando qual o nome dele. E ela, José Francisco Pio. Quando ela disse assim, aí ele pegou José nos braços, eu tenho vídeo dessa parte. Pegou José nos braços, aí disse assim, vai ser padre, vai. Vai ser padre, vai. Olha que interessante. Profecia bonita, é como se fosse uma palavra de ciência ali revelada, né? E a gente entendeu toda a batalha espiritual que a gente tinha vivido durante a minha gravidez, não só eu, como minhas irmãs, minha mãe, meu pai, enfim. Foi uma batalha espiritual grande e a gente entendeu o que eram aqueles avisos através de sonho, através da oração que era revelado, o que eram aqueles avisos e por que eu tinha que passar por tudo que eu passei no meu parto. Aí veio essa revelação lá em Simbres, quando a gente pagou a promessa. Né? Tá nas mãos de Deus que seja feita a vontade dele. A vontade dele, né? Se for da vontade dele, será. Estou registrando Fátima, aqui. antes de deixar uma mensagem para as mulheres, né? Como uma mulher cristã, eu pergunto, antes de tudo, né? Valeu a pena tudo isso? Vale a pena ser cristã, católica, mãe, né? Vale a pena as lutas diárias, porque nós enfrentamos, né? Sim. Você sabe das suas lutas, eu sei da minha, né? Cada um sabe das suas. Sim. Vale a pena tudo isso para buscar o céu? Ave Maria, eu não sei nem dizer o quanto vale. Neca, só tem 4 anos que a gente vive essa caminhada intensamente. E precisamos caminhar muito mais para fazer a vontade de Deus. Mas se eu morresse, entende? Eu morria feliz. Morria feliz. Então, para você ver o quanto vale a pena, né, se entregar ao Senhor, se entregar à missão que Ele nos dá, a vocação que é belíssima, né? Não existe nada mais importante que uma mãe possa fazer do que educar os seus filhos para Deus.
Existe uma frase de um pastor que diz assim: você batalhou para seus filhos ser alguém bem-sucedido profissionalmente, deu uma boa escola e tal, e saiu enumerando várias coisas. Mas se você não apresentou Cristo para eles, você falhou miseravelmente, né? Então, não que eu não dê crédito a essas outras coisas. É claro que sim, nós vivemos num mundo. Minha filha um dia será uma profissional em alguma coisa que ela escolher e eu estou para orientar, apoiar, se for da vontade de Deus aquilo. Mas a mensagem é para as mães, principalmente, porque é dela essa missão maior. É do pai também, obviamente, mas a mãe, ela foi constituída, foi feita para educar na espiritualidade o filho, né? Vem do seu ventre. Eu digo gaste tempo com seus filhos. Apresente Deus para eles. Isso é o de mais importante que você pode fazer. Não é dar várias coisas, não é a melhor faculdade, não. É isso também. Mas se isso estiver e não Deus, nada valeu a pena. Você falhou na sua missão. E uma coisa que eu não quero é falhar. Não por minhas forças, mas pela graça de Deus. É o que eu peço todos os dias, a graça de Deus. Que eu imite a Virgem Santíssima com a graça de Deus, não pelas minhas forças, que eu sou miserável pecadora, nessa missão que é de educar para a fé os meus filhos, né? É isso, e vale muito a pena. Muito bem, você trouxe alguns livros, eu quero mostrar, né? Porque a leitura, minha gente, nos enriquece muito, não é? Muito. Mama Margarida, né? A mãe de Dom Bosco, com a leitura, né? Você que é católico. Você que não sabe como ser mãe, tá aí um manual maravilhoso. Não é uma receita de bolo, mas ela vai te ensinar muita coisa. Muita coisa. Então aí, mamãe, né? Aproveita aí, procura. O Privilégio de Ser Mulher. Né? Esse aí me revelou muita coisa. O privilégio de ser mulher é essencial. Depois, nós já mostramos esse. O tratado. Depois temos Feminismo e Perversão e Subversão. Não é? Isso aí é para você entender porque você pensa do jeito que pensa, age do jeito que age e escolhe o que escolhe. Você tem aí a solução e aí tem o conhecimento que vai ser dado para você nesse sentido. Muito bem, chaves de leituras incríveis. Né? Fátima, eu assim quero agradecer de coração, porque quando lhe fiz o convite para estar aqui nessa noite de quinta-feira com a gente, você que está em casa nos ouvindo, né, pôde beber dessa fonte. Eu quero agradecer muito, né, porque você não mora na sede do município, você mora... E eu sei que nesse tempo de chuva a estrada não é asfaltada, está ruim, mas você atendeu gentilmente o meu convite. Então eu peço também a Nossa Senhora que derrame sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, muitas e muitas bênçãos. Muito obrigado. Obrigada eu, Neca, por me dar a oportunidade de partilhar, né, um pouquinho da minha vida, um pouquinho da minha história. E assim, agradeço muito a você, né, que eu nem sabia que isso aqui existia, meu filho. Eu vim saber um dia desse, eu fiquei maravilhada. Como é que pode isso aqui? Precisa de mais divulgação. Eu fiquei pensando. Você eu soube vê, dia desse. Eu dizia esses dias, eu dizia aos jovens, quinta-feira passada, né? Alguém, né, Márcio, olha com esse olhar, né? É um visionário. Um visionário, né? No Alto Sertão, transforma e cria essa TV que eu digo ainda, veja, vocês ainda virão falar muito em tudo isso, né? Em tudo isso. Estamos aos poucos, né? Ele foi o visionário, mas aqui já tem o meu programa, já tem um programa de Emily, o esposo, mas é esses momentos que ajudam muito para você ver que riqueza o pessoal hoje conhecer a sua história, né? Porque essa história não só vai para Tavares, né? Aqui vai para muitos lugares, né? E amanhã estará disponível no YouTube, vai para o mundo inteiro, né? E são de histórias como essa, Fátima, que muitas mulheres e muitas pessoas que talvez estejam na mesma situação que um dia você esteve, precisam ouvir. Isso mesmo. Aí eu quero me despedir com essa frase. Maria é uma arma de salvação que Deus dá a quem Ele quer salvar. Muito bem. Então vamos a Maria. Vamos a Maria, né? Eu aproveito e parabenizo todas as mulheres, né, que sigam o grande exemplo
assim como você seguiu e hoje é consagrada a ela, da grande mulher Maria de Nazaré. Não é? Quando a gente diz grande, mas ela se fez pequena, né? No Magnífico, por isso é grande. Por isso é grande, né? Se fez a humilde das humildes, a serva das servas. Então, assim, muito obrigado, né, de coração, por a sua participação nessa noite. Espero que venha outras vezes, porque o assunto é muito amplo. É muito amplo. Espero que outra vez você possa trazer a família para a gente dialogar juntos, né? Fazer um programa. Deus preparará, né? A gente fazer um programa, um diálogo familiar, certo? Sim. Então, mais uma vez, obrigado de coração, obrigado ao nosso diretor, Hélio Mendes, obrigado a todos vocês. Aqui da Mil Telecom, a gente se despede nessa noite de quinta-feira. Um grande abraço, até quinta-feira, se Deus quiser.